Pronto. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão do Education USA, a fonte oficial de informações sobre ensino superior nos Estados Unidos. Meu nome é Fernanda, sou advisor do Education USA aqui na PUC-Rio, também coordeno o programa Oportunidades Acadêmicas Ponte de Talentos. Essa sessão é mais uma sessão do nosso programa que, de tão bacanas que tinham ficado, a gente começou a abrir, porque realmente vale a pena não só para os nossos alunos, mas também para o público em geral. Nós vamos falar hoje sobre Personal Statement, e nós temos aqui mais uma vez uma grande parceira do nosso programa, uma advisor muito experiente, que colabora com a gente sempre e que tem sempre as melhores sugestões e para quem a gente sempre vai quando não sabe o que fazer, quando está procurando um caminho. Nossa querida Regina Plaza. The floor is yours, minha querida. Boa sessão. Thank you. Thank you. Oi, pessoal. Oi, oi. Sorrisinhos, dando um oizinho já. Eu adoro os tchauzinhos, os sorrisos. Vamos começar com boas energias. Deixa eu me apresentar, então, para quem... geralmente as pessoas falam, né, para quem não me conhece, mas para quem conhece, a gente se apresenta novamente quantas vezes for necessário, né? Mas então, o meu nome é Regina Poleza Toasa, eu sou Education USA Advisor do Interamericano, que é o Centro Binacional aqui em Curitiba. E hoje, na verdade, a gente tem feito, né, em parceria com o programa, uma série de webinars e falando sobre o Application de Graduate School e falando do passo a passo do processo. Como eu mencionei algumas vezes, né, a gente já vai começar com as boas energias, me aguardem, mas eu fiz o mestrado na área de Linguística Aplicada nos Estados Unidos há alguns anos, e assim que eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar com advising, e é uma profissão pela qual eu me apaixonei, trabalhando na área de coordenação de testes e advising dentro do Interamericano há quase 14 anos, e eu geralmente brinco de comentar que eu ganhei de presente de aniversário dos 30 anos, eu ganhei a coordenação do IBC, né, do meu departamento. Então, agora eu já contei a idade, já contei o que eu faço, já falei onde eu estudei. Então, eu estudei na Columbia University, no Teachers College, passei por um processo de application, como vocês estão ou irão passar. Passei pela pressão, pelos perrengues, pelas lutas e pelas grandes vitórias que um processo de application pode trazer para a gente, tanto como indivíduos, como pessoas, como acadêmicos e como profissionais. Então, para começar, né, como normalmente eu faço, eu vou pedir para vocês digitarem, né, se quiser abrir o microfone e responder rapidamente. Antes, toda sessão que eu apresento, eu comento com vocês que eu trago algo novo. Não necessariamente algo material, mas hoje, por um acaso, é a tiara, que ó, é brilhante, trouxe uma luzinha para vocês, mas para trazer algo de novo, algo de positivo, uma energia boa. Então, não precisa ser material, mas o que vocês trazem para a nossa palestra de hoje para contribuir. Podem, por favor, digitar, eu vou ler algumas pessoas. Quem quiser falar, abre o microfone e fale o que você trouxe de bom para o nosso workshop de hoje. Vai lá. Vamos ver. Coragem. Aí começamos bem já. Então, tiara, sorriso, coragem. Um gatinho, esperança, vontade. Gostaram do vontade, que tem um sotaque, sonhos, positividade, motivação. O que mais? Alegria. Ai, ai, tem alguém falando que está calor. A Natasha falou que está calor. Olha, Natasha, hoje eu tô de manga curta, ó. Curitiba, não sendo Curitiba, a gente tá achando o máximo. Ó, tá todo mundo, ó, agora todo mundo começa a mostrar as mangas, né? Então, que ótimo calor, força para vencer, sonho, resiliência, aprovações. Sim, assim torcemos que a gente possa escolher, né, dentro dos nossos applications, que a gente vai falar até sobre isso, é um ótimo ponto, porque a gente nunca aplica para uma só, né? Então a gente vai conversar sobre isso e tomara que tenhamos mais de uma aplicação, mais de uma aprovação para poder escolher. Resiliência, mais alguma coisa? Cadê as câmeras para o sorriso? Câmera, vamos começar sorrindo, trazer energia, ó, passem energia boa para mim, para eu revolver em triplo para vocês, porque hoje, olha, eu falar que é um workshop especial fica meio redundante, vocês já perceberam, né? Porque uma das minhas paixões, um dos meus
das minhas principais razões de dividir é que eu acredito fortemente que a experiência unida aos sonhos de vocês e essa busca pelo saber podem contribuir para fazer um application mais rico, né? Só que antes disso a gente precisa compreender. Para quem já ouviu isso antes, por isso que eu acabei de falar a palavra experiência. Eu já falei muitas vezes a mesma coisa, mas toda vez que eu falo a mesma coisa, eu aprendo diferente. Sai diferente, as pessoas ouvem diferente. Então, é muito importante a questão de vamos compreender o processo do Graduate Application. Para quem nunca ouviu, vai ser novidade. Para quem já ouviu, vai refletindo. Para isso, eu vou pedir que quem não tem, pegue rapidinho um papel, caneta, alguma coisa para anotar. Está usando o computador, ótimo. Pode fazer print de algumas telas que eu vou mostrar. Eu vou colar alguns... Hoje eu vou usar alguns sites de referência e vou colar os endereços para vocês pesquisarem depois. Então, vocês vão ali no chat e a gente vai contribuindo, tá? Então, para começar, é o seguinte. O Education USA, como a Fernanda falou, é uma rede do Departamento de Estado americano, que tem mais de 400 escritórios no mundo, cerca de 40 escritórios no Brasil, com a missão de passar informações oficiais sobre estudo nos Estados Unidos. O propósito, a proposta, a missão é que vocês estejam informados, oficial e suficientemente para fazer um processo de application informado, adequado e principalmente consciente, para que vocês saibam quais são os passos, quais são os requisitos e fazer, desde a escolha até a hora da partida, uma decisão acertada. Muitas pessoas acreditam em destino, muitas pessoas acreditam em Deus, muitas pessoas acreditam em guias, muitas pessoas acreditam em nada, ou acreditam em si próprios. Independente das crenças que vocês têm, sempre existe alguma coisa que guia a gente. Vocês concordam? Sempre existe alguma força que nos guia. Por que eu falo isso? Porque isso vai muito de encontro com o que eu vou conversar hoje com vocês. Porque hoje, a parte do que a gente vai trabalhar é falar sobre si, sobre a sua alma, sobre os seus objetivos, sobre o seu perfil. Então, muito do que nos guia, do que as nossas crenças, do que os nossos valores que a gente traz com a gente, vai ser exatamente nesse momento, principalmente, que a gente vai conseguir revelar, não necessariamente questões de religião, questões de perfil, mas é que você vai ter a oportunidade de se revelar através do teu statement. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, conversando sobre perfil e o que fazer e afins, eu acredito... Daniela, você gostaria de falar alguma coisa? Só para saber, porque eu acho que a Daniela abriu o microfone. Você quer fazer alguma pergunta? Eu não sei se foi acidentalmente ou não. Daniela, se você tiver alguma pergunta, eu vi que o microfone abriu. Pode me perguntar, tá bom? E quem tiver pergunta, pode abrir o microfone e falar, eu não me importo, ou pode escrever ali no chat. Então, por que eu estou falando sobre os propósitos de vida, os valores? Porque hoje vocês vão fazer muitas reflexões sobre isso. Por isso a gente precisa de um papelzinho, uma caneta, um computador e etc. Então, vamos lá. Eu estava falando sobre o Education USA, então vocês já sabem que vocês têm uma fonte oficial de estudo nos Estados Unidos, procurar por advisors nas suas regiões para ajudar vocês. Agora, precisamos compreender quais são os passos para o estudo nos Estados Unidos, para que vocês entendam o que fazer, quando fazer e qual é a sequência adequada para isso. Porque no momento que você faz, eu já vou até dar um exemplo rapidamente, no momento que uma pessoa conversa comigo como advisor e fala assim, olha, vai lá no Interamericano, né, ou agenda um horário, ou aparece lá e fala, olha, manda um e-mail, eu estou vendo agora, estou me preparando para o TOEFL, e daí eu quero fazer o teste, mas eu preciso entender como é que funciona o visto para os Estados Unidos para poder fazer um curso. O que a gente faz? A gente para, pensa, e qual a resposta mais natural de fazer? Fazer, olha, primeiro, qual curso você pretende fazer? Passo número 1, saber o que você está buscando, saber o porquê você vai aplicar. 2, você está se preparando para o TOEFL, mas você já fez a escolha das universidades?
Saber as escolhas das universidades envolvem funding, envolve você vai tentar bolsa, não vai tentar bolsa, você tem dinheiro para pagar, você sabe o que é, etc. 3. O TOEFL é um dos testes, eu já vou falar sobre os requisitos, mas ele é um dos testes, um dos requisitos de application. Mas dentro disso tem muitas outras coisas que é o passo 3, que é o application. Você conhece? Você sabe qual é o processo? 4. Aí, no momento que você for aceito, você escolher pelas universidades, vai vir o momento do visto. Para depois, se tudo der certo, você ir para os Estados Unidos, que é o passo 5 de partida. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa saber quais são os passos adequados e a sequência certa para não atropelar o processo. Então, se preocupar com o visto antes de você ser aceito é uma preocupação do amanhã. E a gente precisa agora trabalhar com o hoje. O que é o hoje? O hoje é pensar em, de acordo com o passo que vocês estão, pensar em como concluir essa busca adequadamente. 2, como ver principalmente o pessoal que participa do programa do Opportunity, do Ponte e afins, ou mesmo que não estejam no programa, mas que buscam uma oportunidade de bolsa, precisam saber quais são as fontes adequadas de bolsa, quais são os programas adequados para que você não vá aplicar para um programa que no fim você possa ser aceito, mas já de início eles não tinham bolsa e você não sabia. Então, conhecer bem esses passos faz com que o seu application seja mais assertivo. Para isso, hoje eu vou começar com uma tela. Rapidamente eu vou share e parar de share de tempos em tempos, tá? E eu já vou olhar... Opa, eu acabei de ver ó, vou até parar de... Eu ia pôr o share, mas antes de colocar o share, vou fechar aqui. Eu li que a Luciana escreveu que ela traz persistência e a Maria falou um bolinho. E como assim? Eu não vi um bolo. Alguém está com um bolinho. Eu quero dizer que ontem eu fiz uma nega maluca. Tô faceira da vida. Alegria. Agora acabei de ver mais umas palavrinhas ali. Eu falei, não posso perder. Então, ó, coloquem o bolinho, as coisinhas gostosas, as boas energias para prestar atenção no que eu vou mostrar para vocês. Olha ali. Ó, sharing. Vou mostrar minha tela aqui para vocês. Vamos lá. Olha aqui. Eu vou colocar aqui do ladinho para eu consigo minimizar. Vocês veem, ó, 5 passos para estudo nos Estados Unidos. O educationusa.state.gov é o site do governo americano. Eu não sei se eu consigo pôr... Eu tenho medo de minimizar e depois eu não conseguir achar vocês. Deixa eu colocar assim. Olha aqui, ó. Então, aqui. No site do educationusa.state.gov, vocês podem saber tudo sobre a missão do Education USA, experiência de estudar nos Estados Unidos, os 5 passos, e daí vocês podem clicar um por um, podem saber mais de outros eventos. Inclusive, quem não se inscreveu ainda, tem que entrar no educationusa.org.br, tem um link maravilhoso, enorme, para Virtual Fair, que vai ser agora dia 19, e mais de 100 universidades dos Estados Unidos falando sobre seus programas, sobre oportunidades de funding, application process. Nossa, é uma experiência muito rica, então vocês não podem esquecer e não podem perder. Dia 19, das 10 às 13 horas, entre no educationusa.org.br. Pronto, fechei parênteses, continuando. Então, find an event, find an advising center na sua região, e aí eu cliquei nos 5 passos para que vocês, quem quiser pode usar celular para tirar foto, eu já vou colocar o link ali, tá? E eu sei que a Fernanda também coloca às vezes no chat, etc., mas podem dar uma olhadinha. Então, os 5 passos, rapidamente, para ninguém esquecer. Número 1, precisamos aprender e saber os instrumentos adequados para fazer a busca pelo programa acadêmico. Graduate School nos Estados Unidos tem principalmente, além de muitos, mas principalmente 3 níveis específicos de curso. Certificate Programs, que seriam como se fosse um curso de pós-graduação em extensão, não como Lato Sensu do Brasil, dura em média 2 semestres. Mestrados, que não necessariamente têm o propósito de dar aula, como a gente faz aqui no Brasil, tem mestrados profissionais, mestrados acadêmicos, costumeiramente duram 3 a 4 semestres, mais comumente é 2 anos um programa acadêmico, e eu falei 1 ano e meio a 1, porque existem alguns programas na área de direito que têm a duração de 1 ano e meio, são 2 a 3 semestres letivos.
E os doutorados. Os doutorados, né, podem ser na área de educação EDD, pode ser um PhD, que é o geral, que é o philosophy, e que você usa muito quando você tem um foco em pesquisa e em posterior carreira acadêmica, ok? Então, primeiro a gente já sabe o que a gente está buscando, e muito importante, nós procuramos pelo nível graduate. Undergraduate é sua graduação e graduate é pós-graduação. Primeiro, aprendi a fazer as buscas, clica ali, vai achar Find Colleges and Universities, vai usar alguns sites de busca, o Peterson's é um deles, vocês podem ver outras opções de busca, coloca lá, coloca o nível. Então, por exemplo, estou procurando um PhD in Physiology, PhD in Astronomy, in Organizational Leadership, in Education. Vocês vão achar áreas específicas em Engineering e aí achar programas para você fazer um afunilamento. Junto com esse afunilamento vem o passo número 2, que é financiar, fazer o custeio dos seus estudos nos Estados Unidos. Pode ser através dos seus fundos próprios, pode ser através das oportunidades que costumeiramente são as universidades que oferecem dentro dos seus departamentos, e pode ser uma combinação de ambos, né? Personal funds com o funding que a universidade possa oferecer. Aí, eu estou falando hoje resumidamente, porque o nosso propósito é o Statement of Purpose, mas se você não entende esse processo, raramente você vai saber em que lugar você está no processo. Então, entendendo, então, entendi, eu vou fazer a busca bem feita, já vou olhar a parte do funding, quem dá bolsa, quem não dá bolsa, como fazer. Aí, quando eu tiver uma lista bem legal, 10, 15 programas pelo menos, eu vou, né, para depois afunilar um pouquinho mais, aplicar para uns 5, 6, talvez 8. Aí eu já vou ter uma lista mais adequada. E só a propósito, eu queria avisar, se vocês estiverem escrevendo no chat, daqui a pouco eu vejo, tá? Que eu não consigo ver com a minha tela nesse formato, mas daqui a pouquinho eu olho. Então, se você vai fazer o application, você já sabe quais universidades, se tem funding suficiente ou não, e aí você vai ter uma lista mais realista. Essa lista, geralmente a gente separa em Dream Schools, escolas que são assim, nossa, eu daria tudo por essa universidade, e eu realmente acho que eu posso tentar entrar, elas são dentro ainda da minha realidade, mas possíveis, mas é meu sonho. Existem as universidades competitivas, que seriam target schools, que são as escolas mais dentro da sua realidade, dentro do seu perfil, e o que a gente chama de safe schools, que são escolas que você olha, todos os requisitos vão batendo, você vai vendo e fala, nossa, eu tenho esse nível de inglês que eles pedem, eu tenho GPA, que é a média da minha graduação, da minha pós-graduação, do meu mestrado, bate com o que eles pedem, vai muito além, eu tenho funding suficiente, ou eles oferecem o funding que eu preciso, e assim por diante. Então, quando você vai ver, você se encaixa dentro daquela universidade, ela é uma universidade boa, ela só pode ser que não seja aquela dos seus sonhos, mas ela está dentro da tua realidade. Então, normalmente a gente faz 2, máximo 3 Dream Schools, mas geralmente umas 2, umas 3, 4 Competitive, umas 3 no máximo, né, Safe, e aí vai negociando ali, baixando e aumentando essa listinha. Aí, no momento que você chega no passo número 3, que é o que a gente vai falar agora, a gente fala sobre os requisitos de application. Eu vou ler o 4 e 5 para vocês rapidamente, porque eu vou sair dessa tela, voltar a enxergar vocês e ver se vocês colocaram alguma pergunta. Então, o passo número 3 é você fazer o que a gente chamaria de o seu kit de application. Por que a gente fala um kit de application? Porque não é só fazer um teste. Não é só mandar uma redação, não é só o currículo, é fazer um todo, você fazer um compêndio de tudo que você é, como pessoa, como profissional, como acadêmico, como voluntário, com tantas como pesquisador e afins, e enviar tudo dentro de um application. Esse é o passo número 3, é trabalhar em cada um desses passos, e a gente vai trabalhar hoje exatamente nesse passo. No momento que você for aceito por uma universidade ou mais, né? Quanto mais melhor, ou, né, só contanto que você seja aceito numa, que seja uma que você vê que é dentro da tua realidade que você quer ir. A gente nunca aplica para a universidade que não quer ir, né, Fernanda? Porque se for para aplicar para um lugar que eu não quero ir, eu não vou nem gastar minha energia, o dinheiro e nem meu tempo,
né? Então, você aplica para universidades que você iria e que você gostaria. Então, quem te aceitar, se for mais de uma, você vai escolher dentro dos diversos critérios. Se for só uma, você vai agradecer do mesmo jeito, agradecer quem não te aceitou, agradecer quem te aceitou, e aí vai passar para o passo número 4, que é a parte do visto. Alunos, costumeiramente, vão com visto F, ou com visto J, de acordo de onde vem o funding, e uma vez que você obtém seu visto e você tem a autorização para, então, ir para os Estados Unidos, vai ter o passo de prepare for your departure, hora de preparar suas coisas, dos advisors se despedirem, de se despedir da família, de levar o que tem que ver, que documentação que você vai precisar e afins, ok? Os 5 passos estão claros, rapidamente explicados, ok? Sim, sim? Olha, agora eu não tô vendo, eu só vi um simzinho, só o João fazendo sim. Agora eu queria ouvir um sim, entendi, tá legal, maravilhoso. E aí? Sim! Sim, sim, muito. Então, ótimo. Porque daí, agora, eu vou fazer o meu stop sharing. Ó, eu ouvi um nenezinho fazendo sim. Então, pronto, confirmou que tá tudo certo. Oi, Gia, tudo bem? Eu tô te vendo, faz um tchauzinho. Hoje você tá escrito como Bruna. Aí eu olhei, aí eu ia chamada, eu falei, não, eu tô vendo que é o Jean, porque eu lembro que ele mudou o cabelo, viu? Ó, eu tô lembrando. A Luciana tá ali. Luciana, faz um tchauzinho. Oi, Davi. Tudo bem? O Davi tava com a foto parada. Still, agora é bom ver vocês. Olha ali, uma menina linda. Oi! Que bom ver uma face nova, né? Então, vamos lá. Voltei aqui para a tela, porque aqui tem uma dúvida. Tá, eu vou falar sobre a dúvida do LLM em 1 minuto. Não me deixe esquecer. Laiane, você já coloca ali de novo se eu não falar sobre isso, tá? Então, falando sobre o application. Eu voltei para enxergar vocês, então quem quiser pôr uma cadeirinha, dar um sorrisinho, me ajuda bastante, eu fico feliz. Quais são os requisitos para o processo de admissão? Importante, deixa eu colocar, eu esqueci que eu ia colar aqui, que depois eu vou para outra página. Ó, a página de 5 passos está ali no chat, eu já colei ali para vocês. Então, os requisitos, e olha que legal, que eu já fiz alguns workshops para vocês e eu cobri alguns deles, né? Então é legal. Primeiro, para fazer um application, a gente preenche algumas fichas, que são fichas que têm seus dados pessoais, que é o application form das universidades. Isso cobre quem você é como indivíduo registro no universo, né? O meu nome, meu endereço, meus dados pessoais, isso a gente coloca, né? Informações familiares, isso a gente coloca no application form, tá? Então, quem você é como indivíduo registrado no universo, não esquece disso. Segundo, agora eu tenho que mostrar quem eu sou como profissional. Qual é o documento que eu vou colocar? O CV ou resume. Que a gente, por um acaso, conversou, né? We talked about it. I hope you have worked on your documents and your CVs com seus advisors e trabalharam, refinaram. O que o CV tem? Education, grants and awards, professional experience, teaching or research experience, publications, community service e outras skills. Ó, um resumo em menos de 10 segundos de um bom currículo forte e legal. Ok, o CV reporta quem você é como profissional. Aí, letters of recommendation. As letters of recommendation servem para quê? Para alguém que te supervisionou, alguém que te viu de fora e que te vê de fora, mostrar e reportar quem você é, o seu potencial, as suas qualidades, as suas necessidades de improvement. E isso é a carta de recomendação, geralmente 2 a 3. Depende do programa, pode te pedir 2 cartas acadêmicas, uma profissional, uma acadêmica, 3 e afins. Hoje, ó, eu tô passando rapidinho, porque, ó, isso mostra quem você é como profissional. Então, já falamos de você registro no universo, né, seus dados pessoais, você como profissional e você nos olhos de alguém que te supervisionou. Aí, a gente vai mandar também os transcripts. Os transcripts são os seus históricos escolares de toda post-secondary education. O que significa isso? Se você fez uma ou mais graduações, né, cursos de faculdade, você vai usar os seus históricos desses cursos. Se você fez, agora vem a resposta dali. Se você fez um LLM em Direito Empresarial na FGV, pela minha experiência, mas isso é pela nossa experiência profissional,
Costumeiramente aqui no Brasil, as pessoas, as faculdades, elas usam os termos LLM ou MBA para cursos de pós-graduação lato sensu. Lato sensu, porque a gente tem aqui no Brasil, né, a gente determina o lato sensu e o stricto sensu. Stricto sensu são os mestrados e doutorados do Brasil. O LLM, nos Estados Unidos, LLM stands for Masters of Laws. Ele seria um mestrado na área de direito. Um MBA seria um Masters in Business Administration. Um MA, que é o que eu tenho, é um Masters of Arts, porque eu sou da área de humanas. Tem Masters of Science, esses são mestrados. No caso do Brasil, o que eu sugiro para a Laiane e para quem tiver? Se vocês olham o histórico escolar de vocês, e ou o diploma, porque lá vai estar escrito, provavelmente esse da FGV, pela minha experiência, vai dizer que ele é um programa de especialização lato sensu. Para que ele serve? Ele serve para comprovar que você já fez graduate school. Se esse for o caso e for especialização, e não um mestrado, estiver escrito lato sensu ou especialização no seu certificado, aí você vai colocar como graduate, tanto no CV quanto em outros lugares, Graduate Specialization Program e o tópico, porque daí ele não entraria como mestrado. Se ele for um mestrado stricto sensu no Brasil, aí você vai colocar como Masters in tal. Ficou claro, ok? Sim? Sim, quem quiser pôr uma camerinha, colocar um sim, falar um oi, eu vou ficar feliz. Então, se isso ficou claro, essa diferença entre lato sensu e stricto sensu, falaram sim, ok. Então, pode pôr ali no chat, que é legal que a gente faz essa interação. Então, entendendo isso, a gente continua, olha aí, ó, já falei sobre você como indivíduo no form, você como acadêmico nos históricos. Os históricos escolares vão mostrar quais foram as suas trajetórias acadêmicas. Ah, mas eu tive problemas, eu tive nota boa, nota ruim, o professor me reprovou, professor. Isso independe. Está no papel, o que é seu registro está no seu registro. Então, se existe uma história pontual a contar, não vai ser no transcript, vai ser em outro lugar. Que a gente vai falar sobre isso agora. Mas é importante que vocês vejam que cada documento te revela facetas diferentes do indivíduo, para fazer um indivíduo completo. Então, a gente já falou sobre o registro no universo, né? Então, os seus dados pessoais. A gente já falou sobre um profissional, como você foi, qual a tua trajetória profissional. A gente já falou sobre qual é a tua trajetória acadêmica através dos históricos escolares. A gente já falou sobre como o mundo externo te enxerga, porque é importante, como eu me vejo, não é como vocês me veem. Eu até brinco, né, de falar isso, Fernanda. Quem me conhece e me vê com esse cabelo, fala, ai, que bonitinho. Eu não me sinto confortável porque ele está muito comprido. Vocês entendem que como eu me enxergo não é necessariamente como vocês me enxergam? Isso vale também no application. Eu me acho maravilhosa, mas pode ser que alguma universidade não me ache maravilhosa. Pode ser que o meu recommender não me ache tanto assim. Ou eu posso pensar, ai não, eu sou tão, eu tenho tantos defeitos, tenho tantos problemas e tal. E aí o teu advisor, o teu recommender te enxerga com tanto potencial que às vezes as visões elas de certa forma até conflitam entre si. Que ótimo! O importante é que todas as perspectivas sejam mostradas. Aí, então já falamos sobre o acadêmico, o profissional, os seus dados pessoais e como o mundo externo te vê. Aí a gente vem para os test scores. Os test scores são as notas que você tira em testes padronizados. Por quê? Porque imagine pessoas do mundo inteiro concorrendo por oportunidades similares e precisa haver um corte mínimo de questões linguísticas, de capacidade cognitiva e de resolução de problemas e testes de conhecimento acadêmico. Então, para isso, servem os testes. Então, quando as pessoas pensam que testes, eu tenho que fazer TOEFL, algumas instituições agora aceitam Duolingo, outras aceitam IELTS, porque acreditam que isso é uma grande trap, né? Que armadilha que eu fui entrar. Não! Como que eu vou ter uma boa performance num programa de pós-graduação, um mestrado, um doutorado nos Estados Unidos, se eu não tenho uma capacidade linguística mínima?
E normalmente aquela nota mínima é o que eles consideram o mínimo suficiente de você perform academically well. How can you present? How can you understand what I'm saying right now? You know, if you don't understand what I'm talking about right now, what I'm saying, it means you have to work on your English skills. You definitely have to work on your English skills so that you can be able to communicate in English properly, academically proficiently, and you know that you're confident enough to debate, discuss, to get instruction from a professor e afins. Então, se vocês compreenderam o que eu disse, maravilha. Se vocês ainda tiveram um pouquinho de dificuldade, maravilha também. A gente sabe onde a gente tem que trabalhar. Concordam? Vocês entendem como é importante a gente ter essa capacidade linguística para poder ter essa desenvoltura acadêmica? Olha, eu já vi um sim, então eu fico feliz. Mas sim ou não? Vocês entendem que uma pessoa precisa conseguir se comunicar em inglês num curso de pós-graduação que demanda conhecimento avançado? Olha que lindo, acabei de ganhar um elogio e eu já pus um coraçãozinho aqui, ó. Um coraçãozinho, eu fico feliz que vocês estão entendendo a aula, entendendo o workshop. Por quê? Porque tem que ser algo que vocês entendam passo a passo para que vocês consigam se comunicar, apoiar o teu conhecimento acadêmico e comprovadamente explicar. E aí, por que eu estou falando isso tão fortemente? Porque eu ia falar por causa de porque, because it's essential for you to be able to communicate what you want in English quando você entra no que a gente vai discutir hoje, que é o Statement of Purpose. Statement of Purpose, personal statement, research plan or statement, tem muitos nomes diferentes para documentos diferentes, mas muitas vezes eles se interligam. Então, a gente vai falar sobre o Statement of Purpose de uma forma geral. Eu vou passar para vocês alguns links. Eu sei que às vezes eu deixo vocês me olhando, às vezes eu passo para o site, mas é porque, né, Fernanda? We have to work with all the learning styles and we know that. Então, automaticamente, se vocês tiverem pergunta, nesse momento eu vou sair da tela, vou mostrar um site para vocês. Fala, João Vitor, você tem uma pergunta? Só antes de você começar a falar sobre o Statement of Purpose, eu quero aproveitar que você estava falando de testes padronizados e fazer uma pergunta bem simples, tá? Se por algum acaso chegar perto de uma deadline e eu tiver, por exemplo, uma nota no GRE que é 1 ponto a menos, 2 pontos a menos do que é o requerido pela universidade, por exemplo, eles pedem 1,65 em quanto? Se eu tirar 63, tu acha que vale a pena eu ainda... 63 ou 64, tá, boa pergunta. Então, deixa eu aproveitar e falar sobre os testes. Então, no caso de... eu falei sobre teste linguístico que eu ia cobrir a parte de inglês, mas eu já falo sobre GRE, GMAT e afins. Costumeiramente, eles colocam uma nota mínima que eles pedem de conhecimento daquela área. Então, muitas vezes, no caso do GRE, que é Graduate Record Examination, quem quiser saber sobre o GRE, entre em gre.org ou TOEFL.org, vocês vão saber mais sobre o teste, sobre a aplicação e etc. Eles, às vezes, de acordo com o perfil do programa, eles podem pedir mais no quantitativo, menos no verbal, menos, né, e vice-versa, ou notas similares, ou notas somadas, depende muito da universidade. Geralmente, eles pedem um mínimo, que é a nota de corte. Existem universidades que são super strict. Por quê? Universidades altamente competitivas, que precisam usar linhas de corte, eles usam essas notas, por quê? Porque é uma forma de, entre aspas, selecionar ou eliminar ou manter candidatos na concorrência. Porém, o que acontece? Eu já tive situações, então às vezes quando a gente fala é até um pouco delicado, porque assim, eu já tive situações, e por um acaso de um rapaz que foi fazer um programa em Harvard, que ele tinha que tirar 100 e ele tirou 99 no TOEFL. E não dava mais tempo dele fazer. Ele já tinha o application inteiro feito. E não dava mais tempo dele fazer nem o teste, nem se ele quisesse é só deixar agendado para dizer que ele agendou. Por quê? Porque ele fez o processo super em cima da hora, por diversos motivos. O que aconteceu? Como ele estava jogando todas as fichas dele naquele programa e que é something we strongly recommend you do not do, que é jogar todas as fichas numa cestinha só,
No caso dele, ele falou, é isso ou isso. Então, se eu não for aceito, ok, o que a gente pensou? Bom, você já está com tudo pronto, você é um candidato super forte. Aconteceu? Aconteceu. E por um acaso, adivinha? Ele foi aceito. E o que a gente imaginaria é que eles falariam 100 é 100 e acabou. É 25 em cada habilidade, ele tinha 24 números e acabou. Então, pode acontecer isso? Pode. Pode ter sido sorte? Pode. Mas, na verdade, na minha concepção, foi um pouco de sorte, um pouco de juízo, né? E muito, porque todos aqueles outros requirements que ele tinha eram muito fortes. Agora, imagina um GRE com um gapzinho de 1, 2 pontos e um CV, mais ou menos. Não é teu caso, óbvio, mas dando exemplo. Ou um Statement of Purpose mal escrito. Ou dados não mencionados. Pode falar, Fernanda. Eu lembro de uma situação que aconteceu ano passado, eu vi isso de perto, para financiamento. A faculdade achava, eles estavam assim numa conversa, o aluno estava numa boa conversa com aquele programa, porque ele tinha todos os requisitos, mas ele já tinha avisado, ele não tinha condição de financiar completamente os estudos. Quando chegou a nota do GRE, o programa foi claro, menos de 150 a gente não conversa sobre isso, a gente não vai conversar. Então, assim, a aprovação vai ter, mas financiamento é o nosso limite. Então, vai depender, super importante esse exemplo que a Regina deu, porque pode dar muito certo, mas tem que pode dar muito errado. O que você quer e quais são, né? E o que a gente sugere? Exatamente. E a questão é, o que a Fernanda falou é importantíssimo, porque o GRE ou o GMAT muitas vezes pode não ser nem obrigatório para o admission, mas praticamente em grandes porcentagens de vezes, para não dizer sempre, porque sempre nunca é muito radical, né? Uma grande porcentagem de oportunidades são abertas, são olhadas, por exemplo, para funding, para bolsas, né? Para algumas oportunidades de assistantships e afins, elas são também baseadas no GRE, ou no seu TOEFL, ou em outras características. Então, o que eu te sugeriria, João Vitor? Se você tem potencial acadêmico e financeiro de tentar se preparar um pouco mais e fazer novamente o teste, mas se preparar bem, seria uma boa ideia. Por quê? Porque quando você faz o GRE, você pode reportar sua última tentativa ou as suas tentativas anteriores. Então, por isso pode te ajudar. Isso pode agir a teu favor. Agora, o que acontece que eu percebo muito, assim, pela experiência a gente vê, é que às vezes as pessoas fazem o teste e logo em seguida já fazem de novo. E o que te leva a crer que teu score melhoraria radicalmente de uma tentativa para outra, sendo que você não teve tanto preparo? Sendo que você não dedicou tanto tempo porque você talvez não tinha esse tempo. Então, geralmente, o que eu digo para os meus advisees é tempo a gente arranja. Tempo a gente arruma para esse propósito. Então, eu ouço muito, mas é porque eu estou fazendo isso, estou fazendo tal. Não é o seu caso, tá? Mas eu já estou aproveitando o embalo. Porque meia hora mais por dia, é meia hora que você dorme a menos. E é a vida, é o seu sonho, é o seu objetivo. É 1 hora a mais. Nossa, e sabe o que acontece que eu já percebi? Que quando a gente começa a fazer isso, que aquilo que eu falei lá, a gente fez outro workshop também sobre motivação, soft skills, planejamento. Planejamento é tudo. Como você planeja a sua vida focada nesse sonho. Então, é uma coisa a refletir. Mas, se você tem tudo maravilhoso e só o GRE está 1, 2 pontos a menos e você não tem outra oportunidade, na minha concepção, isso é meu, tá? Não estou te dizendo que isso é uma regra, que isso é correto. Eu não perderia a oportunidade de fazer o application, mas sabendo dos riscos. O importante é que você esteja consciente desses riscos, tá? Aí, então, a gente vai falar sobre o Statement of Purpose. Eu vou compartilhar com vocês uma tela, mas antes de falar sobre isso, já que o João fez uma pergunta muito interessante sobre isso, tem alguém que perguntou ali, no caso do GRE ser opcional, a minha nota é mediana um pouco abaixo do corte, é melhor não enviá-la no application? Depende. Depende do quê? Se ele é opcional, se ele não vai ser considerado para... se você não está aplicando necessariamente para bolsas muito competitivas. Então, depende de muitos fatores, se vale a pena mandar ou não. Se vocês quiserem verificar, por exemplo, nesse caso, tua nota é um pouco abaixo, você não vai poder fazer outro, o que você faz? Você veja se todos os teus outros requisitos do application estão fortes o suficiente.
Se sim, você conversa com o seu advisor, com a sua advisor, para vocês verem se é uma estratégia boa ou não fazer. Porque depende, é um pouco abaixo, depende quanto abaixo, depende quanto que a universidade pede, então eu não posso dizer um sim ou não com dados bem pontuais e conhecendo o application inteiro. Mas voltando para o nosso ponto. Vamos falar sobre isso. Regina, desculpa. João, eu coloquei no chat o link de uma sessão do Jerry que a gente fez, está lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Obrigada. Que daí pode ajudar, boa ideia, obrigada. Então, olha só, vamos falar sobre o statement. Quais são os passos? Então, aí anotando, começa muito importante. Passos importantes para fazer um bom statement of purpose. Vamos falar primeiro. A gente falou como profissional, a gente falou como acadêmico, a gente falou como alguém me viu de fora, como inglês, qual é a minha capacidade intelectual para graduate school e afins. Agora, o que está faltando? O que está faltando na opinião de vocês? Eu já mostrei todas as minhas facetas. Tem uma que não foi, que é muito importante, que não foi contada. Lembra que eu falei quem é que te guia? Quais são os seus valores? Quem você é como alma? Eu geralmente brinco de dizer que é tão profundo, mas o Statement of Purpose, ele pode ser a foto da sua alma. É a única coisa que você não mostrou ainda quem você é como caráter, como indivíduo, como alma, como pessoa, como sonho, como objetivos, como tudo. É exatamente aqui que você tem a oportunidade de falar a tua perspectiva sobre você mesmo. Não é lindo? Eu acho lindo. Por quê? Porque eles me dão a oportunidade de falar os meus sonhos, os meus objetivos. Quem sou eu, para onde vou, por que eu vou. Não é? Então por que eu vou? Então, o que eu vou mostrar para vocês agora é algumas fontes, né, de universidades dos Estados Unidos, vocês podem explorar muitas outras, para que vocês vejam qual é o passo a passo e quais são boas ideias para fazer um Winning Statement of Purpose. Então, lembrem, a fotografia da sua alma. Pergunta, eu gostaria de que mais de uma pessoa abrisse, pessoas que estão ou aparecendo na câmera ou não, abram o microfone por um segundinho e me digam, quando a gente fala sobre a fotografia da sua alma, qual é a primeira palavra que vem na sua mente? Abre o microfone e só fale, pode digitar também, mas eu queria ouvir as pessoas falando. Uma palavra, quando você pensa, uma fotografia da sua alma, o que você diria? Reloginho. Vocês não querem que eu chame pelo nome, né? Porque daí fica muito aula, Dedicado, eu vi no chat. Oi? Evolução. Evolução, ok. Evolução, dedicado ou dedicação, o que mais? Curiosidade. Curiosidade. Carlos, você ia falar? Então, altruísta, esforço, sonhador, cultura, resiliente ou resiliência, pureza, minha vida, meu lugar, solidário. Olha quanta coisa! Nossa, e onde que a gente vai colocar isso? Superação. Falou superação. Obrigada, Carlos, agora eu vi. Olha tudo. Onde que a gente vai colocar isso? Porque, a generosidade. Então, olha tudo o que vocês estão dizendo. Cada um tem suas características. Sonhos, família, desafios. Muitos de vocês passam por desafios de vida que eu não tenho a mínima ideia das coisas que vocês passam como indivíduos, como família, como pessoa, como profissional, questões emocionais, questões financeiras, questões de saúde, coisas sérias, que cada um tem sua história. Como que eu vou contar a minha história? Não é para contar uma história chorosa, difícil, desnecessariamente, se eu não tenho aonde eu quero chegar nessa história. Então, eu, Regina, tenho muitos desafios. Mas os meus desafios são leves. Por quê? Porque eles são meus. E eu tenho que passar. Vocês têm os de vocês, e cada um tem os desafios pesados próprios, mas eles são seus. E eles são para você passar. Só que como que eu conto essa história? Eu vou contar a minha história. Se eu contasse, né, Fernanda? Se eu contasse 2% da minha história para vocês iam falar, nossa, parece mesmo. Ou nem parece. Por quê? Porque cada um tem sua perspectiva.
E vocês devem ter histórias muito ricas de vida. E é nesse momento que vocês têm a oportunidade de contar essa história. Primeiro, eu já vou falar o que não fazer no Statement of Purpose, mas eu não resisto. A gente precisa sair do lugar comum. Ah, vocês achando que é só falar lugar. Do lugar comum. Daquela história sempre mesmo, blá, 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 de que o admissions officer leu tanta história de, porque é muito legal, porque é uma história de luta, e que eu quero vencer, e que é papel disso, papel daquilo, e o faculty, a faculdade tem grandes professores, é uma faculdade de tanto prestígio. Isso aí eu escrevo por vocês. Aliás, desculpa isso, é porque isso, quando eu vejo essa partezinha, porque eu estou aplicando para o melhor programa, porque isso Prestigious University. Eu vou falar isso pessoalmente, quando eu leio essa partezinha, quando a pessoa responde que está aplicando porque é o melhor programa, eu fico um pouquinho irritadinha. Sabe por quê? Porque o programa sabe que ele é o melhor. Então, você não precisa dizer para ele uma coisa que ele sabe. Ele sabe. É uma boa lógica. E sabe o que? Também, entendeu? Não precisa. É uma ótima lógica, mas sabe o que? Agora, eu posso dizer que ele é o melhor para o meu objetivo. Aí pode, né, Fernanda? Pode, né? Aí tudo bem. Questões de, por exemplo, great faculty, prestigious university, very competitive program. Eu, Regina, sem pesquisar nenhuma universidade, consigo dizer isso. Significa o quê? Que você não pesquisou a fundo o suficiente aquele programa para poder saber o que você está falando. E aí, a questão é, como não parecer, ótima pergunta, como não parecer que estou me vitimizando quando estou contando minha história? Todos nós passamos por desafios, alguns desafios mais poderosos, outros que a gente diria menos poderosos, mas que para aquela pessoa são muito doídos, né? Então, a dor de cada um a gente não mede. Então, quando você for contar a sua história, se ela é uma história muito difícil, de muita superação, de muita luta, você pode contar essa história trazendo o viés positivo dessa história. Como? Não sei se vocês já passaram, mas na minha família nós passamos muito de perto doenças muito sérias, falecimento, perdas muito poderosas, nós vivemos questões financeiras, perdas, ganhos e muitas coisas. Então, como que eu posso contar isso de uma forma que eu não seja só sofredora, mas que eu possa dizer que, apesar de eu ter vivido a morte, a perda, o conflito, a confusão, a falta de poder aquisitivo, a luta racial, a luta religiosa, apesar de eu passar por tudo isso, eu me encontrei num lugar que eu desejo estudar nos Estados Unidos, porque essa história de superação é uma história que me ensinou a subir passos e degraus. Eu não contei a mesma coisa? Eu contei minha história, mas eu falo do quê? De aonde eu quero chegar. Por quê? Por que eu estou contando isso para vocês? Porque existem questões, eu vou falar coisas bem delicadas agora. Existem questões raciais que alguns passam que outros não passam. Existem questões religiosas que alguns passam, outros nem sabem. Existem o que as pessoas usam como lugar de fala, o meu lugar de fala é meu. E que ninguém sabe as coisas que eu passo, então eu preciso contar a minha história. Porque, então, vamos usar, por exemplo, gênero. Existem questões de gênero, existem questões muito delicadas que a gente vive na vida, existem questões sociais, que cada um tem sua história. Entende? Uma pessoa pode ter um poder aquisitivo altíssimo e ter problemas familiares violentos. Como que ela vai contar essa história? Só porque ele, entre aspas, é rico, ele não vai ter problema? Vocês compreendem o que eu quero dizer? Então, essa reflexão, quando a gente fala de dinheiro, é muito interessante, porque acontece muito isso. Porque a pessoa tem dinheiro e tal. Ela tem dinheiro, mas ninguém sabe o que acontece atrás. Então, como que ela vai contar essa história? Eu vou contar uma história muito rápida para vocês, de um Statement of Purpose que eu nunca esqueci. Eu tinha um menino que eu atendi anos atrás, que fazia engenharia, aqui na Federal do Paraná. Ele é um lindo, o nome dele é Henrique. O menino, ele é um lindo, um querido, maravilhoso. E um grande desafio da vida dele, ele tinha alto poder aquisitivo, ele tinha ótimas notas, ele era um menino lindo, sabe? Que você fala, ai, que fofo. Esse menino, uma das maiores lutas que ele passou, que as pessoas poderiam até subestimar, ele queria se formar com a turma dele. E no terceiro ou quarto ano da faculdade, ele caiu do cavalo
e ele quase morreu. E numa conversa, ele contou essa história para mim. Ele falou, não, porque eu passei não sei quanto tempo em coma, e daí eu perdi o meu semestre, e eu não aceitava não me formar com meus amigos, porque a gente fazia tudo junto, a gente entrou na faculdade junto, e eu quase morri. E aí, uma pessoa pensaria, nossa, que problema fútil. Fútil para quem não é ele. Porque para outra pessoa, uma dificuldade, mas eu passei fome. Essa dificuldade é violenta, mas é da sua história. E ele lutou pela vida. Então, quando alguém conta uma história, caiu do cavalo, você fala, ai meu Deus, só isso? Mas para ele, o que ele fez? Ele contou, foi muito legal que ele fez. Ele foi aceito para um mestrado. E ele, no primeiro ano ele nem foi aceito, fez de novo o application, e a história dele era isso, que ele contou que uma queda do cavalo, que era uma das maiores paixões dele, transformou a vida dele, transformou os valores dele, e ele fez de tudo para conseguir se formar com a turma dele. E ele fazia disciplina de verão, fazia isso, fazia aquilo. Eu sei que eu conseguiu se formar com a turma dele, mas o GPA dele no Brasil, que é até 1, foi 0,666. E a gente brincava do número 666, foi uma maior piada. Diz que ele falou, olha o meu número. Eu falei, não, realmente. Né? Que para quem faz a brincadeira do número da besta, realmente, porque que azar o seu. Né? Mas aconteceu o quê? Ele foi aceito com o GPA daquele. Por quê? Porque ele não tirou 66 porque ele escolheu festar na faculdade. Ele levou um tombo, ele ficou no hospital, ele passou por uma luta pela vida, ele nunca mais andou de cavalo porque ele não podia mais, porque ele quase morreu e etc. Ele teve que se recuperar, entenderam? Agora, por que eu quis comentar essa história? Porque ele podia se vitimizar, ou ele podia contar a história dele como uma história de vitória. E eu posso contar uma historinha também? Pode. Fernanda, deixa eu só te perguntar, você se importaria se o Ricardo falasse um minutinho só? Porque ele pediu? Fala, depois eu falo. Ricardo, pode falar, por favor. O Ricardo pediu para compartilhar alguma coisa. Então, eu só queria aproveitar que você estava falando disso, do SOP, né, de como a gente não se vitimizar. Eu entrei agora nessa busca pelo programa de pós-graduação nos Estados Unidos, porque acredito que agora é o momento que eu estou melhor preparado para isso. Porque, assim, em 2012, quando eu terminei, eu fiz graduação até 2010, em 2012 eu fechei uma especialização e estava inserido em um laboratório de pesquisa. Então, o meu orientador falou assim, cara, o ano que vem, bora já mestrado, né? E nesse ano seguinte, vou contar uma história rapidinha aqui, não me vitimizando, mas assim, os meus pais tinham acabado de se separar, e nesse ano em 2013, minha mãe faleceu. E eu e meu irmão morávamos com ela, né? O meu irmão era 18 anos, era super novo. Então foi aquele momento que eu escolhi assim, ou eu, né, vocês que sabem da área acadêmica no Brasil, vocês sabem que bolsa de pós-graduação é um valor muito baixo. Sim. E a dedicação tem que ser exclusiva, né? Então, naquele momento eu tava assim, nossa, é o que eu quero da área acadêmica, ou eu parto para a parte prática, que é onde eu já estava inserido e tal, né? Onde você me conheceu e tudo mais. Exatamente. Até porque eu tava com o meu irmão, né? Morávamos só nós dois. Ele com 18 anos, então eu precisava assumir aquela responsabilidade naquele momento. Só que eu sempre fui uma pessoa muito consistente. Então, assim, né, você falou ali o que a tua alma representa, então eu acredito que a consistência para mim é uma coisa que me ajuda muito. Porque naquele momento eu fui super consistente em criar tudo que eu criei de 2013 para cá, que são 7 anos de uma parte profissional, de uma história profissional, aonde agora eu posso retomar a parte acadêmica. Então, assim, quando eu comecei a procurar a relação da pós-graduação, todo mundo falou, mas você já está afastado da parte acadêmica, entendeu? Só que eu pensei assim, só que toda a experiência profissional que eu tive durante esses 7 anos, né, que já fazem 10 anos que eu sou formado, que eu sou graduado, então eu acredito que me deu muito mais bagagem do que se você tivesse lá, assim. E exatamente. Isso, deixa eu até fazer um comentário. Pode fazer. Desculpa, pessoal, porque daí a Fernanda também queria comentar, mas uma questão que eu queria até te dizer primeiro, eu sinto muito, né? Porque toda perda na família é algo que cada um encara de uma forma, né? Vive seu processo de luto diferente, então eu realmente sinto muito. Mas o que você fez foi uma tomada de decisão que naquele momento era considerado certo para você e que não fecha portas.
Eu só queria fazer esse comentário, não fechou portas para tua vida, só o timing da vida mudou. Automaticamente você assumiu responsabilidades que você não tinha. Então isso, quando você vai contar a tua história, é uma forma de contar. E você não precisa detalhar tudo isso, mas se a tua história é sobre consistência, é como você toma decisões pontuais baseado no que você acredita, baseado no, por exemplo, teu valor de família e baseado no que você pode superar. Tá? Eu não sei se você ia falar mais alguma coisa, mas eu não quis te cortar, mas é só para fazer esse link. Na realidade mesmo, eu brinco que de a gente precisar dos documentos necessários, porque eu já estou procurando programas e a maioria dos programas pede a questão do SOP. Não, e vai ter que fazer. Não é a maioria, eu brinco que o meu SOP eu já escrevi ele na minha cabeça, porque tudo que você falou até o momento, até agora, realmente é você falar sobre a sua alma, então assim, então eu acredito que isso está escrito, eu só preciso transcrever para o papel. E só precisa fazer. E deixa eu só fazer um comentário com você, Ricardo, que é muito importante, eu queria te contar. O Opportunity Program e o Ponte de Talentos, que são programas do Education USA, né, vinculados ao governo americano para apoiar alunos que precisam estudar, que querem estudar nos Estados Unidos, têm altíssimo poder de transformação social e de potencial acadêmico, são pessoas que têm necessidades financeiras, sociais reais, pessoas que não podem pagar pelo processo de application e que são pessoas que nós valorizamos fortemente. A maioria das pessoas que está assistindo esse workshop hoje, só para te contar. Então, são pessoas que a gente brilha os olhos e nós, advisors, quando a gente pensa no statement of purpose deles, porque quando eu vi a pergunta, como que eu vou parecer que eu não estou me vitimizando? Na minha concepção, tanto o Davi que perguntou, quanto outras pessoas perguntariam. Para mim, é uma história de vitória. É uma história de sucesso, uma história de um sonho que pode ser realizado por pessoas que não teriam a mínima possibilidade em muitos meios de chegar até onde chegaram, e chegaram com brilho, porque senão não teriam sido aceitos por um programa dessa natureza e não teria sido visto o potencial que eles têm, acadêmico e pessoal. Então, eu só queria contar com vocês, porque isso realmente é algo que para a gente é muito rico, por isso que eu queria tanto, Fernanda, fazer a apresentação do Statement of Purpose, porque eu acredito não só em vocês, mas eu acredito fortemente em que você pode contar a tua história como vencedor e que um admissions officer muitas vezes nunca leu uma história como a de vocês. Nunca nem imagina um Ricardo perder a mãe e ter que trocar todos os sonhos dele. Um Henrique cair do cavalo e trocar todos os planos e objetivos dele e tirar notas péssimas. E achar que nunca mais ia poder sonhar. Ou a história que a Fernanda vai contar agora. Ou a história do Davi, a história da Camila, a história do Elton, do Tiago, de tantas pessoas que estão aqui, que a vida transformou de uma forma, do João Vitor, ou do Alabê, de tantas pessoas, ou da Regina. Se eu contar a minha história hoje para um application, a minha história é completamente diferente da história que eu fiz o meu application para o meu mestrado. Naquela época eu era uma menina sonhadora. Hoje eu sou uma mulher sonhadora. É diferente. Hoje eu passei por tantas coisas que a minha história seria completa. Nossa, se olhar o meu statement of purpose, nem sei onde ele está em algum lugar. Mas eu falaria, nossa, né? Quem que é essa menina que escreveu? Né? Que ela aparentemente mudou. E isso é positivo. Fala, Fernanda, por favor, que daí a gente já continua. Eu queria falar, baseado nisso aí que você falou sobre citando o programa, foi a pergunta do Davi, como não parecer que estou me vitimizando. E aí eu vou contar, assim, porque eu não vou dar muitos detalhes, mas enfim, eu posso falar, porque é muito bonito. A gente tem uma pessoa no programa que é de uma comunidade indígena. Ele tem uma história de vitória maravilhosa, maravilhosa. Conhecendo bem, a gente vê o quanto ele passou de, assim, ele nasceu antes de 88 e antes da Constituição de 88 simplesmente não havia nenhum direito indígena reservado. Depois de 88 existe uma Constituição que está tudo lá no papel e nada acontece. E a luta dele vem desse lugar de desespero por ninguém te ouvir. E por isso ele luta. Ele tem duas maneiras de colocar isso. Colocar essa luta e essa raiva que move a gente para fazer coisas incríveis, porque é verdade que a raiva pode ter esse valor,
ou ele pode, como a gente está fazendo no statement dele, usar as lendas do povo dele para traçar uma linha do tempo da vida dele e contar com uma certa poesia. Porque o resto, a parte pesada, ela está nos artigos que ele já escreveu, ela está nas escolhas acadêmicas que ele fez, ela está em pensar que um menino que até 7 anos de idade não falava português e hoje está fazendo doutorado. Ali está mostrando a raiva e a luta e a dificuldade. Agora, o statement, quem lê aquele statement tem que parar para ler. Não pode ser mais isso. Como é que a gente sabe que é com a raiva ou é com a poesia? Ou é com a beleza? Sim, ótimo exemplo. E uma questão que eu quero até comentando exatamente o que a Fernanda falou vocês viram que interessante que são histórias completamente distintas? Completamente distintas. E essas histórias, quando são contadas, eu brinco, né? Eu sempre faço as minhas piadas, né? Paralelas, boas e ruins, né? Eu penso, meu Deus, será que um dia eu vou ser a tiazona das piadas, sabe? Eu ainda não sou, mas eu espero não ser. Mas eu sempre faço as minhas piadas. Por enquanto ainda não estou no tiazona. Mas olha só, uma das piadas que eu brinco sempre que eu faço com os meus advisors você tem que ser aquela pessoa. Eu estou trabalhando com uma menina na área de engineering e ela vai fazer MIT, né? Vai fazer o application agora. E eu falei para ela, você tem que ser aquela menina que eles vão falar, a menina do crochê. Aí ela deu risada e eu, sim, porque a menina do crochê, ela não é qualquer uma. Que menina que aplica para engenharia astronáutica que faz crochê e que conta uma história do papel do gênero dela, do gênero dela ter sempre se sentido menor que todo mundo. Ela é a melhor aluna de engenharia atualmente no curso dela. Entendem o que eu quero dizer? É a menina do crochê quando eles vão falar, não, sabe? Na hora do admissions officer ler, fala assim, nossa, menina do crochê. Por quê? Porque as outras vão falar da vida delas e da superação e ela tá falando do que ela realmente é. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, é a menina do crochê, é o menino do... Eu tenho um rapaz que fez o application, ele é muito bem sucedido profissionalmente, academicamente, é famoso no Brasil, mundialmente, etc. Ele, quando fez o application, ele era líder de um grupo da igreja dele. E eu falei para ele, como assim você não vai escrever isso? Isso é o que te identifica. Ele era líder de casais. E, meu Deus, ele disse, sim, mas não tem nada a ver com o meu application. Eu falei, sim, tem, porque é você. Então, aí, eu quero mostrar a tela para vocês e passar para onde a gente vai. Se tiver pergunta, pessoal, vai escrevendo. Achei muito legal que a Joana escreveu que um dos documentos mais desafiadores para você, Joana, é o Statement of Purpose, né? Que demanda autoconhecimento, olhar para a própria história com muito carinho. E olha só, a Joana resumiu. Praticamente estou convidando a Joana a fazer um workshop comigo, porque ela resumiu de uma forma linda o que é o Statement of Purpose. Eu vim aqui hoje para vocês, para falar para vocês sobre como chegar nesse autoconhecimento. E a gente tem estratégias para isso. Para que você se autoconheça, se autoavalie. Então, Ricardo, vou te contar um segredo. Você apaga esse Statement of Purpose que está escrito na tua mente, porque se Deus quiser hoje, você vai reconstruir com uma nova visão de si mesmo. E aí você, obviamente, vai usar. Davi, você vai contar a tua história sorrindo. Eu falo, nossa, eu brinco no meu workshop do currículo, eu comentei, né? Falei, pessoal, quando você tá com o teu currículo pronto, você olha e fala, nossa, essa sou eu. Olha que coisa mais sensacional, olha que orgulho de mim. Isso tem que acontecer no Statement of Purpose também, tá bom? Então, olha aqui, vou compartilhar com vocês a tela. Eu já vou copiar também daí para vocês o link. Aqui, ó. Então, essa aqui, fechei. Próxima tela. Aqui. Então, eu peguei um link. Olha, ele não quis carregar nesse momento. Aí, carregou. Olha aqui, eu peguei um link da Northeastern do ano passado que fala How to Write a Strong Statement of Purpose. Olha, eu quero mostrar para vocês rapidamente. Ele fala o que é um Statement of Purpose. Vocês podem ler posteriormente, mas é que eu só quero comentar com vocês algumas coisas importantes. Aqui eles mencionam que no Statement of Purpose, ele é um critical piece of graduate school application. Por quê? Porque conta para os comitês, né, de admissões, quem você é, quais são os seus interesses profissionais e acadêmicos, como você vai trazer valor ao programa que você está aplicando e
É onde você conta a sua história sobre quem você é, por que você merece ser parte dessa comunidade da universidade e dá a chance do Admissions Committee te conhecer e entender como você vai ser um rico asset para essa universidade. Olha quanta coisa legal. Em como você pode se valorizar. E aí, aqui, vou mandar o link para vocês agora, fala como escrever um Strong Statement of Purpose, um step by step. Eu ia falar para vocês, porque eu escrevi aqui, basicamente, resumidamente, nas minhas anotações, os passos são: 1, pode escrever aí, por favor. 1, planejamento. 2, brainstorm. 3, draft. 4, edit. 5, refine. De novo, número 1, planejamento. 2, brainstorm, é juntar as ideias, pensar. 3, draft, fazer seu primeiro rascunho, sua primeira versão. 4, edit, editar. 5, refine, refinar. Então, olha aqui, basicamente, mostrando para vocês, está aqui, ó, step by step. 1, brainstorm. É você perguntar diversas, já vou mostrar para vocês, a gente vai trabalhar nessas perguntas nos últimos 10 minutinhos. Então, você vai fazer algumas perguntas para si próprio e você vai responder essas perguntas. Não é para você pensar na cabeça, é para você escrever as respostas de por que eu quero esse degree. Não precisa copiar as perguntas, tá? Que vai estar tudo no link e eu vou mostrar para vocês outras. O que eu gosto mais nesse curso que eu estou procurando? Quais são as minhas expectativas? Por que eu quero que, onde eu quero que esse degree me leve profissional e academicamente? Como que as minhas experiências vão adicionar ao programa? São muitas perguntas. Uma vez que você respondeu essas perguntas no papel, você vai ver que vai ter muito mais para responder. Você vai respondendo, sem pensar, livremente. Aí, você vai escrever. Aí, você vai escrever o first draft, não é antes. Primeiro, você vai planejar. Segundo, você vai fazer esse brainstorming, aí você vai dizer, olha aqui, write the first draft. O que te move, qual é o seu interesse na escola e seja você mesmo. A gente já vai falar sobre os do's and don'ts, então é só isso que eu estou passando rapidamente. Editar e refinar significa o quê? Significa que você respeitou o mínimo de estrutura de formatação, você vai usar a terminologia adequada, vocabulário adequado, você vai ter respondido, olha, escutem bem, a gente tem que responder a pergunta da universidade. Se a universidade fez uma pergunta, eu tenho que responder. Se ela me deu livremente, o que eu posso fazer meu statement of purpose falando de mim, aí eu posso usar uma estrutura um pouco mais livre. Caso contrário, respostas têm que ser respondidas, tá? Então, aqui, ó, eu vou copiar para vocês, voltar para minha tela e parei de compartilhar? Sim. Parei, né, Fernanda? Voltei para minha tela. Tá aqui, ó. Olha no chat. Tá aqui. Esse é um artigo que eu gostaria que vocês vissem. E o que a Fernanda falou é isso, ó. O documento mais desafiador do application, ponto final. Olha, há controvérsias. Mas falar da gente mesmo, e olha só que tem uma questão cultural. Sabe que nós, como latino-americanos, como brasileiros, nós temos muitas qualidades. Quando uma pergunta para mim, ai, mas será que ser brasileiro é bom? Gente, ser brasileiro é maravilhoso. Ser brasileiro só tem qualidades, só tem vantagens. A gente não precisa entrar em todo o estereótipo de ser um brasileiro. Olha para mim, olha para a Camila, olha para a Fernanda, olha para o Jean, para a Tainá, para a Daiane. Nós temos histórias de vida diferentes, nós temos complexions e temos características físicas diferentes, nós viemos de backgrounds completamente diferentes. E nós somos brasileiros e podemos contar histórias sensacionais acadêmicas. Então, quando você pensa em ser brasileiro, você pensa, ser brasileiro é o que as pessoas brincam de falar em inglês errado, olha a piadinha vindo, é o plus a mais, né? Não é só o plus, é muito mais. Por quê? Porque quando você conta a sua história, é importante. Por que eu estou falando sobre ser brasileiro? Porque nossa cultura ensina, eu já vou falar sobre o professor, já vou chegar ali. Nossa cultura ensina que a gente não pode se autoelogiar. Porque quem se autoelogia é metido. Vocês não concordam? Vocês já ouviram falar isso? Que se eu falo que eu sou bonita,
Eu sou metida. Eu posso ser linda, mas eu não posso dizer que eu sou linda. Se eu sou inteligente, Deus o livre a falar que eu sou inteligente. Os outros têm que me elogiar. E ainda assim, quando o outro me elogia, eu tenho que falar, não, imagine. Isso é uma questão cultural. E no caso dos Estados Unidos, a gente tem que aprender. É desafiador porque a gente não está praticando, mas a gente aprende. E os advisors estão aqui para ajudar vocês. O que você tem que ver? Você tem que olhar no espelho. Olha no espelho. E eu sempre brinco de dizer, eu adoro as mães, pais, namoradas, namorados, maridos, os bons, né, legais. Por quê? Porque geralmente as mães, pais, maridos, esposas falam, nossa, lembra quando você ganhou aquele prêmio? Nossa, porque ela é linda, ela é maravilhosa. Nossa, você não sabe essa mulher falando, como ela é inteligente. Aí você mesmo não fala isso. Então, como assim? Vamos reproduzir o que as pessoas nos amam, falam de nós. Isso é um statement of purpose legal, só que sem ser bragging. É mostrando quem você é e o seu valor. Então, a diferença entre brag, dizer, nossa, eu sou o tal, e você realmente ser o tal, a distância é longa, né? Então, a gente tem que saber explicar e falar isso claramente. Então, vamos lá. Por que como relacionar obras literárias brasileiras com uma história de vida e fazer com que os recrutadores entendam o contexto? Então, você tem que escrever algo que as pessoas entendam. A gente não pode... isso é uma coisa que eu gostaria de falar, isso está nos meus 200 dons que eu vou cobrir daqui a um minutinho. Então, eu já vou passar para essa parte que eu já respondo essa pergunta. O que fazer, as perguntas que eu vou responder agora. O que fazer e o que não fazer no Statement of Purpose. O que fazer? 1, ser claro. 2, ser conciso. Falar sem contar 1000 vai e voltas de história, porque em português, língua portuguesa é uma língua rebuscada, rica, cheia de vais e vens. Em inglês é objetivo, você vai contar a sua história de uma forma objetiva, simples. A frase dura 3 linhas? Não, então faz ela durar 1 linha e meia. Quanto que tem que ter um Statement of Purpose? Isso é muito relativo, algumas universidades pedem 500 a 1000 palavras, até 1500 palavras, mas por base, eu geralmente falo, escreve até 2 páginas bem cheinhas, bonitinhas, que você tem um conteúdo suficiente. Aí, se a universidade pedir só 1 página, você vai tirando. Vai tirando, vai encolhendo, vai tirando onde você consegue. Se a universidade deixar escrever um pouquinho mais, você tem uma sobrinha. Mas, geralmente, a gente pensa em umas 2 páginas, é legal. Então, o que fazer? Ser claro, ser conciso, falar da sua trajetória. Eu já vou mostrar essas perguntas, tá bom? Já vou colar isso aqui para você. Muito cultural, ouvi dizer que alunos brasileiros... Ouvi dizer que existe paraíso na terra. Sabe a música? Veio na cabeça na hora. Vocês não sabiam do meu talento de cantar, hein? Eu vou escrever no meu Statement of Purpose. Vamos lá. Ouvi dizer que brasileiros são bem vistos pelas universidades americanas. Habilidades que normalmente não enxergamos, hard conditions, resiliência, criatividade e organização. Será que isso é verdade? A primeira pergunta é, você se enxerga assim? Você se enxerga assim? Essa é a primeira pergunta. Você se enxerga uma pessoa que trabalha sobre hard conditions, resiliente e criativa? Se você se enxerga assim, isso é verdade. A questão é, isso vai ser o que eu vou acabar de dizer, mas olha, a pergunta foi ótima, porque primeiro, ouvir dizer é muito relativo. Sim, alunos brasileiros são bem vistos, por quê? Porque a gente trabalha sob pressão, tem jogo de cintura, mas não são todos. Não dá pra gente estereotipar. Correto? Você não concorda, Fernanda? Eu não posso estereotipar, porque tem muito aluno brasileiro que só vai mal, tem muito aluno brasileiro que é sensacional. Tem muita mulher que é muito inteligente e tem muita mulher que não se dedica. Tem muito homem que é muito inteligente e tem muito homem que não se dedica. Então, generalização é sempre muito perigoso. Mas o que eu posso confirmar para vocês é que toda a sua dedicação e tudo que você pode contar como tua história, vale. As pessoas perguntam muito para os advisors, não, conta, eu adoro essa expressão, não sei o que, conta, atividade tal que eu fiz, conta, tudo conta, é quem você é. Então é se olhar no espelho, se olha no espelho, lembra disso, quando vocês estiverem escrevendo do statement, podem esquecer de mim, mas lembrem do que eu estou dizendo, olha para o espelho, para na frente do espelho e olha para a tua alma, fala o que eu sou. Eu sou isso, eu passei por isso, passei por aquilo, já vai vir as perguntas, vocês vão ver, aí vai chegar a resposta. Então,
O Carlos mencionou que vai ter que sair. Ah, que querido, boas vibes para você também, Carlos, que querido. E a gente vai poder ter essa gravação, né, no canal do YouTube, vocês podem assistir até o fim do dia. Então, o que fazer? Mantenha o nível linguístico acadêmico de graduate school. Formalidade. Mantenha a língua inglesa correta, gramaticalmente estruturada, estrutura de formatação, mantenha a seriedade. Você quer fazer uma anedota? Piadinhas, principalmente questões culturais. Piadinhas não são bem-vindas. Por quê? Porque tem questões culturais, podem ser mal interpretadas. Então, o que a gente pode fazer? Contar uma história sem ser muito floreado. Muito cheio de quê? Por quê? Quando você vê que algo é muito delicado, por que eu vou falar de algo delicado se eu posso contar uma verdade pontual? Essas são as reflexões que a gente tem que fazer. Então, ser claro, ser conciso, falar da sua trajetória, eu já vou mostrar as perguntas, planejar, fazer um outline, falar, agora é muito importante, falar o que você tem para falar. Porque agora eu já vou passar para o próximo dos don'ts. O que não fazer? Não falar o que você acha que os outros querem ouvir. Isso é essencial na minha percepção e na percepção das universidades. Já vou mostrar mais um link para vocês. Então, eu não vou falar o que eles querem ouvir, porque eu não sei o que eles querem ouvir. Eu deduzo o que o outro quer ouvir. Mas eu efetivamente sei o que eu quero contar. Sendo assim, se você sabe o que você quer contar, você conta a tua história de uma forma profissional, acadêmica e clara, honesta, e ao mesmo tempo você não prevê o que o outro quer ouvir. Quer ver? Eu vou pegar já que o João Vitor está de câmera aberta. João Vitor, deixa eu te perguntar. Você pode me responder? Abre teu microfone e me diga. Você sabe o que eu quero comer na hora do lanchinho? Não. Acha que eu quero comer? Hoje tá meio calor aqui em Curitiba. O que você acha? Comer alguma coisa refrescante, uma fruta. Sorvete. Alguém falou, Danilo falou sorvete, uma fruta. Uhum. Você sabe o que eu quero? Cadê a Luciana? Luciana, você tá aí? Tá me ouvindo? Tô. Me diz uma coisa, você sabe o que eu quero ouvir agora? Não. O que você acha que eu quero ouvir agora? Que a gente tá entendendo tudo. Olha, essa foi boa, gostei. Não, na verdade, eu só queria que você dissesse que o dia aí tá bonito. Tá bonito o dia aí? Tá, tô em Curitiba também. Ah, você tá em Curitiba também? Ah, que legal, não sabia. Ó, então, aqui tá meio nubladinho, mas tá gostoso o clima, né? Sim. Olha só, obrigada. Olha só, a questão principal a gente tá falando aqui ao vivo, vocês estão me vendo. E vocês não conseguem prever o que eu quero comer. Vocês não conseguem prever o que eu quero ouvir. Como que vocês podem imaginar o que uma universidade... Imagina, são mais de 4.000 universidades nos Estados Unidos. Cerca de 1.500 oferecem programas acadêmicos de pós-graduação. Como é que eu vou adivinhar o que o professor quer ouvir? Como é que eu vou adivinhar qual é o valor deles? Quem acredita na história de superação e quem acredita na história de sofrimento, quem acredita na história do lazer e quem acredita no crochê. Vocês entendem? Por isso que eu fiz um exemplo bem simples. Na verdade, João Vitor, sinceramente, tudo que eu quero pro lanchinho agora é uma água com gás geladinha, porque eu tô com calor, e talvez, mais tarde, eu tente fazer uma coisinha com Nutella para os meus filhos. Desculpa, falar em Nutella, veja bem o que ela coloca pra gente aqui. Nossa, a Nutella do nosso programa. Então, Nutella do programa. E ontem eu fiz a minha nega maluca. Entende? Nossa, a gente me dá muito essa bochecha, você deixa essa garota longe de mim. Vocês entendem? Então, lembrem de... Olha a nenezinha da Labê, linda nenezinha, querida. Olha isso, viu? Olha a nossa luz do dia. Olha a luz do nosso dia. Ninguém sabia o que eu queria ver. Eu acabei de ver o nenê fofo, já me fez a alegria do dia.
Entenda? Acabei de usar o nenenzinho, é o nosso Statement of Purpose, é o que eu não esperava ver agora. Mas foi uma boa experiência. Então, pensem nisso quando a gente fizer um application, pensem nisso, ok? E aí, a gente tem mais 5 minutinhos, no máximo 10 minutinhos. Então, o que eu gostaria de falar para vocês? O que não fazer? Não repetir o que está no CV, não repetir o que está no transcript, não ser repetitivo. Você pode reforçar, mas você não deve repetir, porque se ele já leu no currículo, para que tem que ficar lendo de novo? E perde linha com isso. Segundo, não seja informal, piadinha, engraçadinho, quero ser o divertidão, perigo, perigo. Tem questões culturais, tem questões muito delicadas, a linha é tênue entre o engraçado, entre o indelicado, principalmente por questões linguísticas e culturais, ok? Próximo, não falar o que você acha que eles querem ouvir. Fale o que você tem a dizer. Eu vou mostrar um site para vocês compartilhar agora, mais uma telinha antes da gente terminar, porque eu tenho mais um ponto a comentar. Ok? E aí, vocês estão vendo a minha tela, eu vou passar mais um link para vocês. Esse agora é de Berkeley, tá bom? Então, olha só. Aqui fala, Writing the Statement of Purpose. O Statement of Purpose deve convencer os leitores, no caso o Faculty on the Selection Committee, que você tem solid achievements behind you that show promise for your success in graduate study. Então pense como uma composição em 4 partes diferentes. Olha ali, ó, passo a passo. 1, se apresente, fala dos seus interesses, suas motivações. Resuma o que o seu undergraduate school... Opa, desculpa, cliquei sem querer. Deixa eu voltar, fui sem querer aqui, cliquei e não consegui copiar o do Berkeley. Mas eu já vou continuar, é só fazer um refresh. Mas, introduce yourself, your interests and motivations, summarize your undergraduate and previous career, discuss the relevance of your recent and current activities, elaborate on your academic interests. Tudo isso tem algumas tips importantes que vocês vão ler. Olha aqui, ó, respondendo pergunta e já reforçando. O que o Admissions Committee vai ler entre as linhas, né? Entre linhas. A sua self-motivation, competência, potencial como graduate student. Enfatize tudo de uma perspectiva positiva. Escreva em active, não em passive voice. Demonstre tudo através de exemplo e você pode contar a história, porque isso vai mostrar seu exemplo por exemplo, você fala, don't say directly that you're a persistent person. Show it. Fale um exemplo, conta a sua história. Se tem algo que aconteceu na sua vida, olha ali, ó, que afetou suas notas, como, por exemplo, poverty, illness, excessive work, state it. Write it affirmatively, showing your perseverance despite obstacles. Certo? Make sure everything is linked. Por quê? Porque você tem que fazer uma continuidade e foco. E o teu essay deve ter tudo que precisa, ó, 500 a 1000 palavras, 2 páginas e ter uma boa organização. Outro link, eu já vou passar o do Berkeley porque eu fechei sem querer ali. Um do MIT, vou colar aqui para vocês. Mesma coisa. Ó, vocês vão ver que fala sobre, ó, do your homework, né? Estude sobre os programas, reflita e faça o brainstorming, outline, faça um planejamento. Deixa eu pôr um admit que alguém está tentando entrar agora. Ó, façam um outline, escrevam, façam um draft e revisem. Vocês estão vendo? A gente está falando sempre as mesmas coisas. Para terminar, eu vou voltar, daqui a pouco eu share mais uma screen, que vai ser a nossa última. Vou colocar aqui para vocês mais um link, ó, tá aqui. Tá aqui mais um link para vocês. Aí, eu vou... Ctrl Z aqui. Eu vou tentar colocar esse de Berkeley de novo para vocês, porque acidentalmente eu fechei o link e não copiei para vocês. Tá aqui. E aí, eu vou ler para vocês algumas perguntas, ok?
Ó, tem mais um link aqui para vocês explorarem. Olha, tem bastante fonte hoje para vocês explorarem e aprenderem. Para terminar, eu gostaria de mostrar uma coisinha para vocês. Essa vai ser uma reflexão que eu considero muito importante. Eu vou share my screen again. Se vocês quiserem, vocês dão print. Se vocês quiserem, vocês tiram foto da tela. Mas eu vou ler essas perguntas antes de terminar, tá bom? Eu vou dar mais um... O nosso workshop era até 3 horas e vou acabar às 3h05, tá bom? Pra gente não atrasar. Então, olha aqui, ó. Vou fazer o share screen. Espero que esteja sendo bem instrutiva, bem clara. Eu vou copiar essas perguntas aqui. Estão vendo a minha tela, certo? Vocês estão vendo a minha tela? Sim, né? Ótimo, estou vendo a Fernanda se dizer um sim. É só porque essa tela vocês precisam ver. No brainstorming, eu já vou colocar no chat, vocês podem tirar foto, podem fazer o que vocês quiserem. As perguntas são... Primeiro vocês pegam um papel ou um computador e vocês respondam todas essas perguntas. Depois, através desse brainstorming inicial, vocês podem adicionar perguntas. Pergunta número 1. O que te move na vida? O que sempre te moveu na vida? O que foi seu guia? Alguém falou curiosidade? Como? Alguém falou a persistência, a vitória, a superação, o sonho, um objetivo? O que te move nessa vida? E olha que pergunta profunda. Porque isso é o espelho da alma. O que te fez gostar da tua área de estudo? Como que você chegou? Eu, Regina, fiz educação física na Federal como primeiro. Ricardo, isso você não sabia. Eu fiz educação física na Federal por primeiro, porque eu era atleta de vôlei. E eu joguei vôlei por um tempo, fui federada e etc. E eu queria fazer educação física e letras. E eu fiz educação física porque eu passei na Federal. Quando eu estava na Federal, eu já comecei a dar aula de inglês. E aí, eu já dava aula de inglês, entrei no Inter, e o Inter americano sempre foi uma escola super competitiva, super difícil de entrar e como profissional, e eu entrei para dar aula. Então, na faculdade, eu já dava aula de inglês. Então, eu descobri uma oportunidade de estudar nos Estados Unidos, que era uma bolsa da Fulbright, quando eu trabalhava no Inter. Só que eu não tinha a fundamentação teórica acadêmica necessária. Aí eu fiz o quê? Fiz uma pós-graduação em língua inglesa, metodologia de ensino e tradução. Por quê? Porque eu queria concorrer à Bolsa Fulbright, eu não passei na primeira vez. Por quê? Porque eu não tinha a base acadêmica suficiente. E eu fiz uma proposta de um programa de trabalho motor vinculado ao ensino de língua. E assim eu decidi concorrer ao meu mestrado. Tentei de novo, olha, eu não consegui na primeira vez. E olha que eu sou bem querida e legal, mas nossa, acontece com todas as famílias. Eu vi onde estava o meu problema e falei, o problema é acadêmico, então eu vou fazer uma pós-graduação. Fiz uma pós-graduação na PUC e aí ganhei o mestrado, fui para os Estados Unidos fazer o mestrado. Nesse momento, quando eu fiz o mestrado nos Estados Unidos, eu já voltei e foquei no advising. Né? Acabou surgindo a oportunidade, trabalho com testes e etc. E aí, adivinha? Eu pensei, por que não fazer letras? Fiz letras português e espanhol. Aí fiz letras português e espanhol. Então, agora eu já tenho a formação acadêmica, além do mestrado, e etc. Essa é a minha história. E agora eu estou fazendo uma pós-graduação em gestão escolar, porque agora eu preciso trabalhar com gestão, eu preciso me aprimorar. Parei de estudar? Não, essa é a minha história. Qual é a história de vocês? A minha história não foi tão linear. Qual é a história de vocês? Por que e como você chegou na sua graduação? Já contei. No que você se envolveu, que te levou ao mestrado, caso você tenha feito um? Por que você escolheu essa área de estudo para o mestrado ou doutorado? Qual a sua maior paixão na vida? Como você pretende aplicar o conhecimento adquirido nos Estados Unidos na sua carreira, na sua vida? Por que esse programa em especial? Por que você quer essa universidade? Você vai ter que fazer 10 pesquisas diferentes. Por que esse professor? Qual professor que é interessante? Qual a pesquisa que eu quero fazer? Qual laboratório que é tão interessante? Quais são os princípios dessa universidade que me encontram? E, por fim, no que você pode adicionar ao programa? O que te torna especial? Porque você e você é único. No momento que vocês conseguirem responder todas essas perguntas, vocês já vão ter um bom esqueleto para o que vocês precisam para escrever para um statement. Leiam os artigos que eu mencionei. Posso tirar a tela já? Já copiaram? Eu vou copiar aqui para vocês no chat de qualquer forma, por segurança. Essas perguntas são muito queridas no meu coração, porque são perguntas muito poderosas, muito profundas. Quando vocês... Opa!
Deixa eu pôr o stop share. Quando vocês concluírem todas essas respostas, aqui, ó. Vamos ver se colou? Colou, ótimo. Colei ali no chat todas essas perguntas para ajudar vocês. No momento que vocês tiverem todas essas respostas, nesse momento eu gostaria de pedir que o máximo de câmera seja aberto, por favor. Abram suas câmeras. Daqui a um minutinho vocês vão abrir os áudios também, mas por favor abram suas câmeras para eu ver vocês, para ver se os sorrisos estão brilhantes, se trouxemos toda essa energia boa para hoje. Deixem as câmeras, por favor. Provavelmente a Fernanda vai querer fazer o print do dia, do nosso sorriso e do nosso tchau. Mas eu vou fazer outro. Agora dá uma olhadinha no chat que o Danilo e você têm algo em comum, menina. Ah, é? Cadê? Deixa eu ver. Cadê? Ah, que legal, Danilo. Você já jogou vôlei? Eu competi. Muito. Eu adorava. Essa cara meiga, ele tem 3 metros de altura, Regina. Quem? Ele ou eu? Ele ou eu? Não, o Danilo. Você não. Ah, bom. Eu não tenho 2 metros. A cara meiga eu tenho, mas eu só tenho quase 1,80, né? Mas, olha só. É legal porque você vai contando a tua história. É bem legal que a gente compartilha muitas coisas. E a história vai sendo contada. Então, ó, tem mais gente que pode abrir a câmera. Eu gostaria de ter a minha telinha cheinha de rosto. Gente, abre a câmera. Abram as câmeras, é só bem rapidinho, ó, que eu quero ver só uns sorrisos, e uma aí beleza, outra foto. E sabe o que eu quero contar para vocês? Eu gostaria de ver o rosto de vocês, porque não sei se eu vou voltar nesse ano no programa, né, em novos workshops, a gente ainda não sabe, né, mas eu tive o prazer de fazer alguns, né, uns 4 workshops ou so. Provavelmente vai voltar, tá, gente? Nem precisa. Então, o que eu gostaria de ver o rosto de cada um para dizer que eu acredito fortemente no sonho de vocês. Eu acredito fortemente na vitória de um application, de um sucesso de application de vocês. Acredito fortemente que vocês têm ricas oportunidades com advisors sensacionais para ajudar vocês. Eu acredito que vocês já tiveram bastante, não somente com os workshops que eu passei para vocês, com outros workshops que vocês tiveram com tantos advisors maravilhosos que passaram por vocês durante esse ano. Eu acredito que vocês podem focar, fazer passo a passo do processo de uma forma rica, consciente e definitivamente informada. Então, sejam vocês, essa é a mensagem do dia, que antes a gente fazer o nosso tchauzinho. Olhem bem para mim, porque eu estou vendo vocês. 1, sejam vocês. 2, contem suas histórias. 3, não deixem de sonhar e não deixem que obstáculos parem vocês. Porque vocês podem fazer o melhor. A gente não sabe do admissions, a gente não sabe do aceite, a gente não sabe das bolsas, porque tudo é uma incógnita. Mas o momento que vocês entregarem o application de vocês, o que vocês têm que estar conscientes é que vocês vão fechar o computador e pensar, eu dei o meu melhor. No momento que isso acontecer, o que é seu vai fluir. Contanto que você deu o seu melhor. Dá um mais ou menos. Ai, teve uma coisinha que eu acho que eu podia ter feito melhor. Vai e faça melhor. Porque vocês têm todos os meios nesse momento para fazer. Certo? Então, um super beijo para vocês. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Abra os microfones para o nosso tchauzinho. Olha que lindo. Queria que não acabasse nunca o workshop. Foi lindo. Assistindo e chorando. Olha quanta mensagem linda. Então, olha, beijos para vocês. Cadê o áudio? Beijo. Não vai embora, não. Não é para ir embora? Ela falou que não vai embora. Estamos aqui, fala. Para quem não gostaria que esse workshop acabasse, ele não acabou. Ele está sendo gravado. Ele e outros vários workshops super bacanas estão na nossa página do YouTube. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. É por isso que a gente abriu, porque eles são realmente muito legais. A gente tem a nossa feira, por favor, se inscrevam. É de grátis e é muito legal de grátis continuar convivendo com essa linguagem, porque faz uma enorme diferença para o aluno brasileiro. É uma linguagem toda nova, mesmo que você fale inglês. Então, e contem sempre com a gente nos plantões, contem com a gente pelo site. Verdade. Eu não fiz a lição de casa, hein? Esqueci dessa parte, porque eu falei do Virtual Fair, verdade. Todos os dias, o Education USA Brasil tem advisors
que fazem plantões diários para esclarecer dúvidas, para apresentar o passo a passo do processo. É só, eu pus ali o site educationsa.org.br. Então, olha só quantas oportunidades boas. Não percam, eu falei todas as dicas de como fazer bem legal o application, mas eu esqueci dessa. Aproveitem e usem as ricas ferramentas que vocês têm de acesso do Education SA, tá? Um beijo a todos. Muito obrigada. Microfones. Cadê o tchau? Obrigada. Tchau, cadê o tchau? Tchau, tchau. Quero só ouvir. Eu adoro ouvir o tchau. 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 A gente está à disposição sempre, tá? Tchau,